Sejam muito bem-vindos a mais um À Conversa Com. Hoje estamos por Cascais, no recentemente inaugurado restaurante Hero, com o seu proprietário, Giscard Müller. O nome pode confundir os mais incautos, porque é um nome francófono e alemão dentro de um brasileiro que não tem sotaque. Giscard é uma mistura muito complicada de coisas que estão aí dentro. É muito boa tarde, é uma mistura um bocadinho complicada. O Giscard, Giscard d'Estaing, francês. O Müller, da família por parte da minha mãe, que é de origem alemã. E depois o de Oliveira, que é da vertente portuguesa. Nasci no Brasil e aos 19 para 20 anos emigrei para Portugal. Nasceste no Brasil de Minas Gerais? Não, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, eu confundo sempre os dois. Na verdade, nasci numa cidade junto ao Uruguai, Santa Vitória do Palmar, a cerca de 20 km do Uruguai. Depois fui ver para Pelotas, que é uma cidade um bocado maior, onde tive lá toda a minha adolescência. E como é que é a infância? Porque nós conhecemos aqui o homem feito, conhecemos o empresário, o empreendedor, o sommelier, que vamos falar um bocadinho sobre isso, mas há uma infância. Como é que foi a infância no Brasil? Foi muita liberdade, não é? Sim, muita liberdade. Na altura não havia os perigos que há hoje em dia. Obviamente que já havia os problemas de segurança no Brasil, mas... E a fronteira sempre foi uma zona de conflito e de... Não, isso é mais para a parte do Paraguai, não sei, parte ali com o Uruguai, aquela zona do sul, sempre foi uma zona mais tranquila, hoje menos, mas na época, portanto, nós tínhamos muita liberdade, íamos jogar a bola, chegávamos a casa às 9h30 da noite, não havia... Não foi uma infância muito turbulenta, felizmente. Foi uma infância tranquila. E a paixão pela restauração e começa aí, a comida, a experimentação? Sim, começa um bocado por aí. Eu aprendi a cozinhar com cerca de 11 anos de idade, mais coisa, menos coisa. A minha mãe e o meu pai, como trabalhavam fora, deixávamos a minha irmã já com as coisas pré-orientadas para fazermos. Acabar de cozer o arroz, passar alguma coisa. E para nós almoçarmos quando chegássemos da escola. E eu, a partir daí, fui ganhando gosto por isso. A minha mãe também fazia. Experimentando? Fui sempre. Eu, aos 12, 13 anos, já inventava pratos, via programas de culinária. Achava piada aquilo, e vou lá e meto mais umas coisas e não sei o quê. Inventava ali uns pratos um bocadinho diferentes. Porque sempre gostei de experimentar e de provar coisas diferentes. E a minha mãe fazia muitos salgados para fora, para festas, para alguns pequenos restaurantes. Coxinha de frango, não é? Coxinhas de galinha, No Brasil é coxinhas de galinha, croquetes e essas coisas. E eu, com cerca também de 11, 12 anos, comecei a vender isso nas empresas. O lado empreendedor. Exatamente, ao pé da minha casa. Portanto, sempre estive muito ligado em transformar uma das coisas que eu até gosto de fazer, não como profissão, que é cozinhar, mas a parte do empreendedorismo de vender comida, bebida, sempre foi desde muito novo que eu comecei. O processo, tu aos 19 vens para Portugal, como é que é o processo de decisão? Porque imagino que há eu ia dizer mixed feelings, há sentimentos contrastantes, porque por um lado vais sair de casa, por outro lado vens para a Europa, porquê Portugal e não, por exemplo, a Alemanha, onde terias laços familiares? Como é que foi esse processo? Isto foi bastante giro. Eu e um amigo meu de infância estávamos sempre juntos na porta da minha casa. Ele morava por cima, eu morava no andar de baixo. Sempre íamos para as noites, para as festas, nos divertirmos. Chegávamos em casa e sempre parávamos ali, toma-se muito o chimarrão, tomávamos um chimarrão e ficávamos a conversa às vezes até altas horas da noite. E um dia, com os dois a conversar, ele disse-me assim: vou mudar de vida, vou-me embora para Portugal. Eu tinha uma professora no secundário que tinha um sobrinho que vinha em Portugal. Pegamos na moto, eu tinha uma moto na altura, fomos à casa da professora, já nem se lembrava do gajo. Lá temos, conseguimos o contacto, depois ligamos aqui para o rapaz e começamos então a pensar na nossa viagem. Se eu devia ter 17 anos na altura, mais coisa, menos coisa. 2 anos antes. Exatamente. E isto tudo muito giro, e ele vem, consegue organizar as coisas, vem, eu também estou pronto para vir. E recebo a carta de que ia servir o Exército, que no Brasil é obrigatório, e lixaram uma viagem. Então tive um ano no Exército, e quando saí, esse meu amigo tinha ido ao Brasil de férias. Fui a Porto Alegre, deixá-lo ao aeroporto, e disse-lhe: daqui a um mês estou lá. E foi assim, tinha acabado de sair do Exército, cheguei em casa e disse para o meu pai: vou para Portugal. E como é que foi eu tenho sempre essa curiosidade, porque eu não fui para o Exército.
Como é que é a experiência militar? Trouxeste alguma coisa de positivo? Porque há quem diga que atrasa a vida, um bocadinho como tu acabaste por dizer, mas há quem diga que vale muito a pena porque cria-te valências e faz-te ultrapassar a ti próprio em muitos aspectos. Sim, acho que antigamente se usava muito uma expressão que os homens se formam no exército, Exato, não é? Então hoje não se pode dizer essas coisas porque já fica um bocadinho mal. Mas a verdade é que o exército traz uma coisa, para mim trouxe-me pelo menos uma coisa que eu já tinha um bocado e cresceu dentro de mim. Pontualidade, organização, disciplina, e o Exército traz muito isso, por exemplo, e dentro das minhas equipas eu sou uma espécie de general, porque aquilo tem que ser como eu quero e as coisas têm que funcionar. Obviamente que cada pessoa tem os seus limites e o seu tempo de aprendizagem, mas essa mentalidade... Há ali uma capacidade de gestão de homens e de ultrapassar desafios. É porque tu aprendes que nada é impossível. Tu és capaz de tudo e que tu, normalmente, quando nós queremos desistir, nós não chegamos nem a 50% das nossas capacidades, já estamos a pensar em desistir. Portanto, acho que o Exército faz-nos isso, faz-nos olhar para a vida de uma forma um bocadinho diferente. É engraçado, porque quando eu estava a preparar esta entrevista, tu saltas da tua cidade natal para Lisboa. Não há aquela passagem de São Paulo ou Rio de Janeiro ou aquelas grandes metrópoles que todos conhecemos do Brasil. Tu vens de uma cidade relativamente pequena, porque no Brasil o pequeno é relativo, mas vens de uma cidade relativamente pequena para uma capital europeia. Como é que foi o embate? Não teve embate nenhum, foi uma coisa para mim perfeitamente natural. Eu costumo dizer que eu sou uma espécie de camaleão, eu adapto-me a qualquer circunstância, a qualquer lugar. E eu quando vim para cá, há uma história engraçada, quando eu disse ao meu pai que ia para Portugal, o meu pai disse que não. Não, és maluco. A situação é a seguinte, eu vou, preciso de dinheiro. E o gajo, não te emprestas, eu vou arranjar o dinheiro de uma forma ou de outra. Se correr mal, a responsabilidade é tua. Então ele emprestou-me o dinheiro não chegava para a passagem, para as coisas todas, pediu para a minha irmã também, juntaram dinheiro e me emprestaram. Então eu chego em Portugal com 19 para 20 anos, ou 20 anos, não me recordo bem, mas... Em 2004? Sim, 2004, 2005, não me recordo. Mas é por aí. O relatório que eu tenho é de 2004. Eu acho que há 17 anos atrás. Eu só ver o passaporte, mas é por aí. Também não é por aí. Meses para frente, meses para trás, mas é por aí. Então chego cá com 200 euros no bolso, 7 mil reais em dívida, e a única coisa que eu não podia acontecer era voltar para o Brasil. Porque eu já sabia que porque eram dívidas em nome do meu pai, em nome da minha irmã. Eu tinha que conseguir resolver essa situação. Portanto, São Paulo nunca foram uma opção. Ou seja, eu quando olhei para Lisboa e é para cá que eu vou, só olhei para um cenário, tem que dar certo. Nunca pensei num cenário diferente do que o que é até hoje. Portanto, vim para ficar e sempre foi assim. Chegas a Lisboa, tens um amigo que te vai encaminhar, mas tu nunca fizeste muito bem parte da comunidade brasileira em Portugal. Não. Daí a falta de sotaque. Sim, também um bocadinho. Durante o primeiro ano, talvez, muitos brasileiros, no raio de... Até para encontrares o teu lugar na... Exatamente. Depois também passo por alguns trabalhos e quando vou trabalhar para o restaurante Sem Maneiras em Cascais... Com o Lubomir. Com o Lubomir, exatamente. Muda-se completamente o meu círculo de amizade. Começo a conhecer mais portugueses, depois começo a estudar sobre vinhos, passo a visitar produtores, a ir a feiras de vinhos. A paixão pelo vinho nasce em Portugal, porque tu és reconhecido por vários amigos, e nós temos pelo menos 2 amigos em comum, a Mara e o João, e tu és reconhecido como provavelmente uma das maiores enciclopédias de vinhos, apesar de teres começado muito tarde. Essa paixão pelo vinho e pela vinha vem de Portugal ou tu já tinhas alguma experiência ou já gostavas de experimentar no Brasil? Já, isto é giro. Eu comecei a beber vinho com cerca de 16, 17 anos com o meu pai. Meu pai bebia vinho sempre, vinho branco. O que ele chamava de vinho branco, que eu hoje percebo que aquilo é... Uma mistela? Até de uva se faz vinho, não é? É mais ou menos por aí. É uma citação. E eu, quando chego a Portugal, num jantar com um patrão meu na altura, perguntou se eu bebia vinho. Mas eu gosto de vinho, um vinho branco. E deram um vinho a provar. Isto é bom. O que é que eu estava a beber? Andaram-me a enganar a vida toda. Exatamente.
E comecei a beber e depois, na altura do Sem Maneiras, conheço o Manuel Moreira. Que é o sommelier que te ensina... Exatamente, é a pessoa que me ensina 90% daquilo que eu Mas sei. dir-te-ei, e eu já tive o prazer de fazer este programa com um dos grandes enólogos portugueses, o Saramago, o António Saramago, não sei se conheces. Conheço. E ele dir-te-á que há dois segredos. Há a tal perspectiva de teres que ter uma capacidade degustativa muito acima, mas também há a experiência, porque quanto mais tu experimentas, mais conheces e mais abre as tuas fronteiras. Passa um bocadinho por aí. Havia já uma apetência de papilas gustativas ou de questões sensoriais e depois tu também tinhas o gosto de experimentar coisas novas? Sim, eu quando conheci o Manuel, comecei a provar os vinhos com ele nas feiras e depois ele escrevia um guia de vinhos, um guia de vinhos. Então provavam centenas de vinhos e depois era uma questão de cada vez conhecer e obviamente que o Manel, como a Mari e o João dizem, que eu sou uma enciclopédia, sou um gajo autodidata que fui aprendendo e absorvo muito aquilo que as pessoas ao meu redor me apresentam. E o Manel, sim, o Manel é uma das grandes enciclopédias do vinho em Portugal e é uma pessoa que ele não consegue provar um vinho e dizer, isto e que não. Está 3 horas a falar. A falar daquilo, não é? E o porquê de cada pormenor é importantíssimo. E depois, eu com 20 e poucos anos, o que é que eu quero? Quero entender como é que ele chegou lá. Alguma parte, obviamente, que passa-nos completamente ao lado, mas outras partes a gente vai aprendendo e foi aí que eu comecei a fazer a minha carreira. E muito treino, provar. E provar não é beber, é provar. Não, normalmente senão tinhas o fígado feito num 8, não é? Exatamente, não quer dizer que seja muito bom, mas pronto, temos que cuspir e tal. Eu aconselho sempre a cuspirem o que não presta, o que é bom, a gente bebe, que é para ficar o assunto arrumado. Aí fui aprendendo e depois sempre tive uma vertente lá estado do empreendedorismo, eu sempre olhei para o vinho como um produto, como negócio. Eu adoro vinho, mas eu adoro vender o vinho, não é? O comprar, vender, conhecer coisas novas. E nunca surgiu, é uma pergunta que tinha que ser feita, nunca te surgiu a ideia de seres produtor? Porque tu tens um gosto muito próprio, dizem os teus amigos. Tu gostas de coisas mais ácidas, gostas de coisas diferentes. O próprio sabor tem que ter uma história, tem que ter uma unique selling proposition, né? Uma linguagem de comercial, mas uma proposta única de venda. Nunca pensaste em criar uma marca tua? Já tenho. É o Assembleia, é um vinho alvarinho feito no Alentejo, feito em parceria com o Monte da Ravasqueira, em Arraiolos. E a tua cara? É aquilo que tu queres e que tu és? Exatamente. Isso é um vinho até engraçado, porque essa história começa num restaurante que eu trabalhava em Lisboa e o Monte da Ravasqueira tinha um alvarinho em 2012 e um cliente diz-me assim, tens que provar este vinho. E eu, alvarinho do Alentejo? Estás a fazer maluco? Não, tens que provar. E eu fui provar o vinho. Provei o vinho, adorei o vinho, uma acidez, um toque mineral, um vinho encorpado. Com caráter, um vinho que dava gosto de beber. Muito porreiro. Provei, isto devia ser o ano 2016, mais coisa, menos coisa, ao encontro de vinhos e sabores na antiga Filo. Quando vou, o primeiro sítio que eu vou, Monte da Ravasqueira, provar o alvarinho, já era 2015. Que é isto? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Lá está. Proposta de venda. Tiveram que fazer um vinho mais adaptado ao comércio, porque as pessoas não gostam daquela acidez toda, daquela toque de madeira e tal. E eu tenho um amigo do Monte da Ravasqueira e comecei a lhe chatear. Porquê que a gente ainda não faz um alvarinho estilo 2012? E assim começamos em 2016. Até que em 2019 arrancamos com um projeto e nasce o Assembleia 2019. 2018. A Assembleia vem da reunião de amigos, porque o vinho nasce disso, da discussão do que gostamos, dos sabores, não? Por isso é que chama-se Assembleia. E como é que nós queremos o vinho? Falei, assim, assado e assado. Passado um tempo, mandam-nos uma amostra, e eu já armadinho. Provador de vinho. Pele e caneta, que era para... O que é que eu queria que corrigissem no vinho? Vinho na boca. É mesmo isto. Podem engarrafar. E foi assim que nasceu a Assembleia. E penso em continuar. Não tenho ideia de ser produtor de vinho, não.
Não ou ainda não? Não tenho essa... Não há a ideia de ter um monte no Alentejo, tomares conta das tuas uvas Não é esse o lado que te não, encanta? até mesmo porque se quiseres perder dinheiro, plantas uma vinha, não é? Isso é um bocado por aí. Já ouvi. Há um grande empresário, acho que é americano, que tem essa frase, plantar uma vinha perder dinheiro. E hoje em dia, como também diz um amigo nosso, assim como o João, que se tiveres que fazer o retorno à terra e todo o investimento, para menos de 1 milhão de garrafas, não vale a pena. Nunca vais fazer dinheiro. E em Portugal, isso é para poucos. O que te encanta é mesmo a parte artística, Sim. a parte de ser uma coisa que te identifique. Exatamente, acho que é pequenos projetos, por exemplo, esta questão do Alvarinho do Alentejo, acho que é giro, se calhar um encruzado aqui de Colares, que são caças que nós estamos à espera. Exatamente, por exemplo, o Alvarinho, toda a gente está habituada na região dos vinhos verdes, no Alentejo não, é giro. Um encruzado do Alentejo. É giro falar no Colares, porque eu moro em Colares. E a família da minha mulher está muito ligada à produção de vinha, então achei engraçado, porque realmente é uma coisa diferente, não há nada como aquilo, não é? Exatamente, os Malvazias Colares, os remiscos, são vinhos com uma característica muito própria e marcaram aqui uma época, não é? Tu estás a falar, e é muito giro, e as conversas são como cerejas, e nós vamos mudando de assunto porque o guião não é obrigatório, porque estamos num programa que assume ser conversa. E essa paixão pelo detalhe, eu ouço, por exemplo, no Lubomir, na Marlene, com quem tu trabalhaste também, há essa paixão pelo produto, pelo tratar bem o produto e depois fica fácil o resto. Eu acho que sim, eu acho que quando se faz aquilo que gosta e quando se trabalha com pessoas do nível do Lubomir, da Marlene, do João Sá, aprende-se muito. Acho que ver a paixão que as pessoas façam e o cuidado que têm com o produto, naturalmente, quando vais fazer, também tens o mesmo cuidado. Acho que é com tudo, não é? Absorves esse lado. Exatamente. Se eu te perguntasse o que é que trouxeste de cada um dos três, o que é que tu trouxeste, por exemplo, do Lubomir? Do Lubomir, talvez, tenha trazido mais a parte da liderança dentro da equipa, de assumir alguma posição de controle. Acho que foi a pessoa com quem eu trabalhei que mais teve isso. Tanto é que tivemos ali alguns choques exatamente por termos uma personalidade muito parecida. Choques com toda a gente e amor com... Ele ama e odeia toda a gente na mesma hora, não é? Sim. Mas, e foi giro, porque houve ali alguns choques exatamente por isso, porque éramos pessoas... tínhamos a mesma postura, não é? de liderar, obviamente, porque ele era o meu patrão também, na altura. Acaba por haver ali uma cena de alfas, imagino que Exatamente, apesar de que na altura ele era o meu patrão, mas tivemos ali muitos momentos bons e obviamente trouxe muito disto. O João Sá foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre cozinha porque ele estava a fazer qualquer prato e eu estava a olhar. Está bem. Ia para casa. Dá tempo, não é? Exatamente. Eu ia reproduzir. Aí eu chegava em casa e fazia e aquilo corria mal. Sempre corria mal. Alguma coisa corria mal. No outro dia eu voltava para o restaurante e ele estava a fazer a mesma coisa. Porquê que estás a fazer isto assim? É porque se eu não fizer isto assim vai acontecer não sei o que. Não podias ter-me dito isto ontem. Tu não perguntaste. Estraguei um montão de ingredientes. Então era sempre assim. E foi sempre tendo esse questionamento com ele. E é uma pessoa que pensa muito, está sempre a pensar nas misturas de sabores, na ousadia de produtos, de misturar produtos, e isto aprendi muito com ele. Com a Marlene, o período que trabalhamos juntos foi muito pouco, portanto acabamos por não ter muito essa sinergia e esse contacto, mas é uma coisa que posso ter aprendido um bocado com ela, é esta questão de ir para frente, de não ter medo. Recordo-me perfeitamente quando ela abriu o mercado da Ribeira. Que também foi um risco. Foi um risco bastante grande e ela foi sozinha, não teve medo e acho que é assim, quem quer empreender não pode ter medo. Então, estamos a falar, tu chegaste em 2004, o primeiro restaurante que abres é em 2016? Não, o meu próprio? Sim. O meu primeiro restaurante foi em 2019. 2019. Mesmo antes da pandemia. Mesmo antes da pandemia. Este período, tu dirias que foi uma universidade, eu adoro o termo Universidade da Vida e a criação de valências por viver junto dos outros. Sim.
Este período entre 2004 e 2019, tu dirás que foi a tua formação para seres o que és hoje? Sim, sim, sim. Acho que desde que eu cheguei aqui eu fui-me preparando e conhecendo coisas. E depois de ter passado pelos sítios por onde passei, pelo Sem Maneiras, pelo G-Spot, pelo Avenue, depois fui para o Sushi em Almada. Quando vou para o Nómada, já vou Com a certeza do que é que tu queres. Exatamente. Epá, e vou para diretor de restaurante, além de sommelier, diretor de restaurante. Epá, e já começo a me ligar mais à parte de gestão. Até foi uma troca muito engraçada, porque um dos sócios é formado em gestão e percebia zero de restaurantes e eu percebia de restaurante e zero de gestão, então houve muita troca de formação. Os dois juntos davam um super-herói, não é? Exatamente. Tanto é que eu depois saí e ele hoje faz o papel que eu fazia no restaurante e eu nos meus restaurantes hoje faço a parte que eu aprendi com ele. Pá, e isso é muito giro. Portanto, foram pequenos aprendizagens, pequenos períodos de aprendizagem para chegar até aqui, não é? E o primeiro restaurante, como falaste, foi o Estimular Diálogos, abri em 2019, fali, como todos. Mas também era um tempo do caneco, não é? Foi uma época muito complicada e mesmo este que estás a inaugurar agora na subida, é assim, são tempos, tu tens que assumir, o teu lado de gestor tem que assumir que são tempos complicados. Sim, sim, são tempos muito complicados, tempos difíceis, tempos de muita espera e depois criam dúvidas, ou seja, eu quando penso um projeto, estudo bastante. Este é um desses casos e vamos contar aos nossos espectadores. Vamos já. É muito engraçado, tu estavas-me a contar a história deste, especificamente, estamos a falar de um proprietário de 4 restaurantes nesta altura, estamos a falar de 4 casas diferentes, 2 com este nome, do Hero. Exatamente. E este espaço esteve para ser um restaurante brasileiro, esteve para ser, não sabes muito bem o quê, e hoje é um restaurante de sushi. É preciso tu perceberes o que é que o local precisa, porque aí voltamos um bocadinho ao gestor, não é? Tu tiveste que ajustar o teu plano. Sim. Fazendo aqui um pequeno resumo, antes de chegar aqui nesta parte, com a pandemia, portanto, ou seja, a pandemia, além de ter sido uma universidade, como tu disseste, acho que esse cara foi mais um hospício, mas pronto. Está por aí. Também te vou-te perguntar isso e se calhar deixo-te responder depois, mas no meio dessa loucura toda que são os restaurantes e desta tensão toda que é ter os pratos, os produtos a tempo e horas, o vinho certo com o produto certo e toda esta loucura que tu passas, também se fazem grandes amizades, porque é uma guerra, é um bocadinho a parte militar que falávamos antes da tua vida. Porque é tão difícil como cria conexões de quando vencem todos, não é? É verdade. É um bocado isto, porque ninguém chega a lado nenhum sozinho. Nós todos precisamos de ajuda, todos precisamos de ter algum apoio, precisamos de ter alguém que olhe para ti e diga, não, estás a ir bem. Porque às vezes nós também nos perdemos. E uma pessoa começa, e quem tem esta veia, digamos, empreendedora e de agarrar as oportunidades, chega uma altura que é coisas a mais, não é? Como estava a referir, a pandemia foi muito má, foi muito complicado passar, mas também foi a pandemia que me basicamente trouxe hoje para a posição que eu estou. Um espaço de exclusividade, não é? Toda a crise há um mundo de oportunidades, não é? Porque tu inovaste durante a pandemia e por acaso era uma coisa que eu te ia perguntar mais à frente, mas houve serviços exclusivos de entrega, houve menus específicos para as pessoas levarem para casa. Tu dentro do que parecia uma tempestade, tu encontraste o teu caminho para o teu navio chegar ao porto que pretendias, não é? Exatamente. Portanto, isto começa ali em março do ano passado, quando há o primeiro lockdown, que fecham tudo. Eu, na altura, era empregado num restaurante que hoje é meu, que é o Saborearte, em Lisboa. O proprietário desaparece, montes de dívidas, montes de problemas. E eu, o que é que vou fazer? Tinha uma equipa de cerca de 10 pessoas, alguns com 50 e tais, 60 anos. E essas pessoas não arranjam trabalho amanhã. E eu, o que é que eu vou fazer com isto? Então andei ali, com os contatos que tenho, fui fazer eventos, fui fazer jantares em empresas, fui fazer tudo possível e imaginável para gerar receita, porque não conseguíamos pôr layoff, porque a empresa estava cheia de dívidas, contacto com o proprietário era zero, até que um dia, numa conversa com o proprietário da loja,
eu fiz uma proposta de alugar o espaço. Eu tinha que resolver a situação com o antigo proprietário e assim aconteceu. Cerca de um ano para isto acontecer. E eu já tinha o projeto IRO em andamento. O projeto IRO é um projeto que nasce em setembro, talvez, novembro, dezembro de 2019. Começa o projeto IRO. Entretanto, começamos os contactos do espaço na altura em Oeiras, o primeiro. Lockdown, fecha, não sei o quê, só conseguimos reatá-lo em maio. Entretanto, aquilo fica um bocado complicado, demora as obras, isto e aquilo. Acabo por ficar com o Sabor e Arte e o restaurante Anaia, que também pertence ao mesmo proprietário do Sabor e Arte, fica fechado. Fica fechado. A equipa que lá estava despede-se, vai embora. Eu consegui abrir o Sabor e Arte com 150 euros, para que tinha, ligar para os fornecedores, dizer, pá, amigo, coisa, e conseguimos começar. Ligo para o proprietário do então Anaia, pergunto se ele quer alugar o espaço. Ele diz-me que sim, faço-lhe uma proposta, fechamos, e eu em junho abro o UOA. A Anaia passa a se chamar UOA, depois já conto o porquê. Sim, porque os nomes têm todos eles significados. Todos têm um significado para mim. Tudo para mim tem que ter uma história. Acho que as pessoas vivem as histórias e compram as histórias. Portanto, também é uma questão de marketing, não é? Sim. Tu não vendes o sushi ou o prato, tu vendes a experiência. Vendo a experiência, exatamente. Essa que é a ideia. E o que acontece? Então tenho o IRO a abrir, o UOA pronto para abrir e o Sabor e Arte a tentar manter-se à tona. Começa a ser um turbilhão de coisas para fazer, e corre para aqui, corre para ali, e vender o almoço para comprar o jantar, dificuldades atrás de dificuldades, e aparece-me então a tal história que me perguntaste um bocadinho do restaurante, ir onde nós estamos hoje, que é o IRO Cascais. Tenho um amigo que vai fazer um serviço num dos meus restaurantes, passado um bocado liga-me, tens que vir ver um restaurante, e eu com 3 restaurantes ao turbilhão, não é? A funcionar, a formar equipas, a correr de um lado para o outro, não quero mais restaurantes. Não, tu tens que cá vir. Não quero. Não quero mais, para o ano, para daqui a 2 anos, a gente fala, eu agora não quero, não, mas tu tens que cá vir. Falou-me tanto que eu pego no carro e venho cá. Tu ias dizer, encheu-me tanto o saco. Eu ia dizer okay. isso. Só para ter a certeza. E vim cá conhecer o espaço. Uma zona é uma boa zona, uma zona de muita passagem, e o negócio era um bom negócio, então aluguei o espaço e sentei-me ali no banco em frente. O que é que eu vou fazer daquilo? E sentei-me e comecei a perceber que aqui é uma zona onde moram muitos brasileiros. E pensei, olha, por que não um restaurante brasileiro? Porque havia um Uruguai? Não, argentino. Há um argentino aqui ao lado, mas não havia um brasileiro. Pois. E eu, e a soltar dos brasileiros faz sentido. Exatamente. Um brasileiro funciona. Um brasileiro. Pronto. Só que, entretanto, contratos, não contratos, constituição de empresa, 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. E eu, quando volto para assinar o contrato, vou dar uma volta e há mais 2 restaurantes. Um a vender picanha à descrição com arroz e feijão e outro brasileiro com pastéis, coxinhas, tapiocas. Portanto, o Léo, que podia estar agora a fazer picanha, não se safava, porque já havia muita concorrência. A gente podia pô-lo a fazer um sushizinho de picanha, mas está. Olha, um sushizinho de picanha parece-me bem. Talvez Léo, seria melhor. Bem? Talvez seria melhor. E quando volto, então, percebo que já há dois mercados brasileiros aqui à volta. Mais um. Já não faz sentido. Não, exatamente. Bem, então fui dar uma volta, conhecer o bairro e tal, e não. Não há aqui nenhum sushi. E o meu sócio, eu estava pensando em te dizer isso, mas ainda não quis dizer porque tu estavas focado no brasileiro e tal. Mas um sushi, a gente já tem a marca, temos tudo. O de Oeiras fechamos em novembro de 2020. Por questões fecha, abre, fim de semana, não sei o quê. Então optei por, na altura, o UOA era o que precisava de mais atenção, focar-me no UOA e encerrar aquele de Oeiras temporariamente. E disse, nós já temos a marca, temos o material, temos o equipamento, bora. Então, ficamos aqui 2 meses em obras e inauguramos na sexta-feira passada. E agora, daqui mais um mês e meio, estamos a voltar também a abrir o de Oeiras. Pronto, já estamos agora com tudo aberto e já podemos
e já podemos ir para aí. Antes de continuarmos com esta conversa, tu prometeste-me que ias explicar os nomes dos restaurantes. Exatamente. Tu tens o Hiro. O Hiro é muito giro, porque o Hiro é baseado numa personagem histórica do exército japonês, que ele próprio foi um herói, tu já vais contar a história, e tens o Yoei e tens o... Saborearte. Saborearte eu acho que é o mais fácil, que é Exatamente. a arte da gastronomia. Agora, porquê Hiro? O saborearte é mais fácil, e não é por ser a arte da gastronomia, é o mais fácil porque já existia o nome, já toda a gente Não é conhecia teu. e eu não me chateei. Não, e é uma bela marca. Funciona? Está porreiro. O Saborearte é um restaurante mais Português. tradicional português. Exatamente, Não é? mais tradicional português. O Yoei, como disse, chamava-se Anaya. Anaya é considerado o primeiro sushi man da história. O homem que criou os nigiris, na altura na Baía de Tóquio, o pessoal ia para o teatro, sempre com muita pressa e tal. Então foi uma espécie de primeiro fast food que existiu. Então ele fazia uns pequenos nigiris e as pessoas pegavam e iam comendo com a mão, por isso daí que os nigiris comem-se à mão e não com os hashis. Portanto, a Agora marca... não teres referido pauzinhos, não é? Não, pauzinhos não, hashis. Então o restaurante chamava-se Anaya e o proprietário, quando me fez o arrendamento, no contrato tem uma permissão de utilização do nome, mas não me quis vender a marca. Tentei 3 ou 4 Era muito vezes. arriscado estares a apostar numa marca que nunca Exatamente. seria Eu tua. depois percebi o que é que seria, ou seja, eu estaria a trabalhar por uma marca que não era minha, que amanhã depois eu poderia abrir noutro sítio, ou poderia vender a marca, ou poderia fazer qualquer coisa. O lado gestor Exatamente. sobrepôs-se. Exatamente. E eu parei e disse, não, tenho que resolver isso. O restaurante já funciona como Anaya. Então, tirar uma placa e meter outra, com a mesma decoração, com tudo igual, não pode ser. Então, o que é que pensei? Qual é o segundo nome, ou o primeiro nome, no caso do Anaya? Yoei. Yoei Anaya. Yoei. Eu não gosto de Yoei. Mas Yoei Anaya não fica mal. Depois comecei com Yoei e ficou. E depois ainda temos uma outra coisa que queremos fazer dentro em breve, que é pequenas lojas de takeaway por vários pontos de Lisboa. Ok. E chamam-se Take Yoei. Em vez de takeaway, chamam-se Ai, Take gosto de Yoei. trocadilhos. Então é mesmo isso. Yoei é fácil de fazer a transição da marca, de Anaya para Yoei. Esse formato do takeaway pode um dia também ser street food? Ou não é uma coisa que te agrada esse lado? Sim. A ideia é essa. Tanto é que a marca Yoei está registrada como Yoei Yatai. Yatai são os pequenos carrinhos que o Yoei Anaya usava para vender o sushi dele. Portanto, eu já registrei com essa ideia. A street food, eu não sei se... Bem, agora havia menos gente na rua, mas houve uma altura que subiu muito essa moda do street food e nós que trabalhamos muito com eventos, acabámos por perceber que havia ali uma dinâmica muito engraçada e que pode funcionar também, por exemplo, com sushi. Sim, eu acho que tanto é que o próprio Yoei mostrou que Sim, funciona. nasceu como Exatamente. street food. Os temakis, os nigiris, coisas que são muito simples, pegas e comes e vais andando. Portanto, já é um projeto mais para frente, não é? Então e a transição da marca foi simples, ou seja, nós queremos ter uma linguagem mais próxima com o nosso cliente. Portanto, deixamos de tratá-lo por senhor e por senhora, por você, e passamos a tratá-lo por tu, pelo primeiro nome, e aí passamos a chamar de Yoei. O Hiro, quando eu começo o projeto, como disse, em novembro, dezembro de 2019, a pandemia começa, depois fecham tudo, portanto nós só abrimos depois do primeiro local, abrimos em agosto de 2020, exatamente. Na primeira abertura. Exatamente. Abrimos em agosto, e eu nesse período, depois de maio, depois de ter voltado a abrir, é que eu comecei a pensar no nome que iria dar ao restaurante. Tinha uma lista dele. E lembrei-me de Hiro Onoda, que é um soldado japonês da Segunda Guerra Mundial, que ficou 29 anos a combater depois da guerra. A defender uma ilha que... Exatamente. que já... A ordem que ele tinha era nunca se render, e ele realmente nunca se rendeu, até... em 1974, salvo erro, que foi quando foi encontrado, e foi o antigo comandante dele a dizer que a guerra tinha acabado e que ele podia voltar para casa. E eu achei muito interessante, ou seja, essa persistência e esta coragem de assumir uma posição e de não recuar e não desistir, não se entregar. Ele até depois escreve um livro que chama-se Nunca se Render. E eu achei muita piada. E achas que pode haver uma metáfora aí, apesar da marca ter sido escolhida antes da pandemia, mas... Não, foi depois.
Pensei que o projeto Hero tivesse nascido em 2019. Nasce, mas não tinha nome. Não tinha nome. Achas que pode haver aí uma parábola para os tempos de pandemia, em que estava cada um a lutar sozinho na sua ilha e não se podia render? Foi um bocado por aí, mas foi mais numa vertente de, tipo, abrir um restaurante no meio de uma pandemia, com pouco dinheiro, num sítio não tão óbvio quanto isto, que era no centro histórico de Oeiras. Eu acho que sim. Isto é um ato de... não sei se de coragem ou de loucura. Mas às vezes misturam-se as duas, exatamente, não é? E o Ronald é um bocado isso, não sabe se é bem bravura ou se é loucura, né? Porque ele anda ali um bocado em cima dessa linha muito ténue. Então daí nasce a marca, não é? Inicialmente era para ser Onoda, mas não, a nível de registro não era uma coisa fácil porque haviam nomes parecidos. E Hiro, inicialmente eu não queria, não gostava, mas depois cresceu em ti. Cresci, exatamente. Uma das próximas apostas, e sei que está para breve, é a chegada de um sushi chef japonês, ou pelo menos de grande influência, não sei se brasileiro, japonês, só japonês. Eu também não sei bem, na verdade. Mas há de ser, ele tem grande... Sim, escreve em japonês e tudo mais. Sim. É uma aposta, uma vez mais, na diferenciação? Queres ter o melhor dos melhores em Portugal? Sim, acho que em Portugal nós temos... não sei exatamente, vamos aqui dizer uma meia dúzia de sushimens de topo, não é? Que realmente estudaram, viajaram, foram ao Japão, conhecem e sabem o porquê de cada item, do porquê que as coisas acontecem, porquê que são feitas assim, como é que o japonês pensa para as coisas chegarem ali. E depois nós temos muita mão de obra que foi formada aqui e que basicamente o que eles sabem fazer foi os que ensinaram. Exatamente. E isto temos um grande mercado de sushimentos brasileiros, alguns nepaleses também, que andam muito no mundo do sushi. Eu, particularmente, nos meus restaurantes, sou eu que crio os pratos todos, sou eu que faço. Sim, essa é outra das tuas vertentes, não é? Todas as cartas são decididas por ti, és tu que escolhes as cartas. Sim, eu decido. Eu normalmente o que faço é assim. Eu arranjo o problema, se eles arranjam uma solução. Gosto disso. Eu chego e digo, conheço pessoas assim. Vamos fazer isto. E eles, está bem. Começam, depois nós aqui os dois a discutir, ou no outro restaurante com o Vinícius, a discutir, tiramos isso, colocamos aquilo, recentemente para acho que era para o Dia Mundial do Sushi. Para o Dia Mundial do Sushi, porque resolvemos criar uma peça, e ele deu-me assim um vibe que nós levamos, os portugueses levaram para o Japão as tempuras. Nós temos um prato ótimo em Portugal que é os peixinhos da horta. Porquê que eu não vou fazer um sushi com peixinhos da horta? Aí criei um prato com peixinhos da horta e é um sucesso no UA. E as pessoas começam a ganhar este gosto, porque eles me ouvem muito falar que isso fica bem com aquilo, e depois também começam a querer experimentar. Eu agora tenho duas perguntas para ti. E não sei, sabes que há alturas nestas conversas que eu chego a uma encruzilhada e não sei para que lado virar. Vou virar para o lado do Japão. Tu tens uma grande paixão pelo Japão, tens vários negócios criados à volta desta cultura japonesa. Já existia, foi essa procura de encontrar soluções para um mercado que estava a emergir? Eu sei que agora estás a planear uma viagem ao Japão brevemente, mas já existia essa paixão pelo assunto, pelo Japão, pelo sushi, por esta cultura? Não. Como sabes, eu não como peixe, não é? Essa será a próxima pergunta. Porque a pergunta era, um tipo que vive a vender peixe em grandes quantidades, não consome peixe, exceto se forem sushi. Tu não consomes peixe cozinhado. Exatamente. Peixe grelhado, peixe assado, peixe cozido. Não, nada. Um arrozinho de tamboril de vez em quando, mas prefiro o arroz do que o peixe. Então nunca tive muito esta ligação, tudo que seja mais virado para peixe. Comecei a comer sushi em Portugal, portanto comecei muito tarde, só que quando vou trabalhar para o sushi aqui em Almada é que comecei a realmente provar e gostar. E na verdade eu sempre gostei muito das histórias japonesas, um bocado daquilo que falamos da tropa, um bocado do exército. O heroísmo, exatamente. E são gajos muito corretos. E é assim, vamos fazer sempre bem. Nunca se faz as coisas pela metade, ou nunca fazem por fazer, não. Ou faz-se bem, ou não se faz. Eu sempre gostei muito disto. E depois comecei
à procura de nomes para os restaurantes, comecei a estudar, comecei a ler um pouco mais sobre a história. Porque tu precisas destas histórias para criares a tal experiência, Exatamente. não é? Então precisas de conhecer, mergulhar muito naquela cultura, conhecê-la com poucos. Exatamente. Se nós olharmos para os pratos da carta do Iro, todos eles retratam um bocadinho esta história. Eu agora de cabeça não vou me relembrar de todos, mas, por exemplo, o Nório, que é uma peça que nós temos na carta, tanto em Gunkan, que é uma peça mais especial, que é o de Nório Suzuki, que foi o estudante japonês que o encontrou em Lubang. Portanto, toda a Lubang, que foi a tal ilha, e também temos um ou dois pratos com este nome. Portanto, a ideia é sempre trazer o cliente E para gostas esta história. desse processo? Eu já tive o gosto de ter estado em alguns jantares em que o chefe vem à mesa e te explica porque é que aquilo é assim. E voltamos à tal questão, deixa de ser um jantar e passa a ser uma experiência. Tu gostas desse lado, de vir à mesa e explicar porque é que aquilo é assim e não é de outra maneira, de explicar porque é que a pessoa devia te consumir com aquele vinho ou com aquele saquê, que é uma pergunta. O saquê, tu contabilizas como vinho, gostas dessa escolha no processo ou gostas de misturar com vinhos da tua escolha com a experiência de sommelier? Basicamente não utilizo o saquê. Tenho o saquê sempre Porque tem que ser? Porque tem que ser e porque algumas pessoas pedem. Particularmente não é uma bebida que eu adoro. Conheço relativamente pouco, estudei um bocadinho. Porque há quem contabilize como vinho, há quem diga que é vinho japonês, mas tecnicamente não seria um vinho, não é? Tecnicamente, para qualquer produtor de vinho, enólogo ou excansão, vinho é o fruto da fermentação da uva ou do seu mosto. Ponto final, parágrafo. Portanto, o resto, chamem do que quiser vinho, não é de certeza. Mas é uma boa bebida e há várias variações dentro dela, porque é uma fermentação do arroz e depois há milhares de tipos variáveis de arroz e depois eles têm um processo de polimento do bago de arroz para cada tipo de saquê, aquilo é uma história. Aquilo é... Uma pessoa que acha que é difícil aprender sobre vinhos nunca tentou aprender sobre saquês. Aquilo é uma coisa quase, digamos que... infinita. Nunca mais acaba. São várias vertentes completamente diferentes. Nos vinhos é muito mais simples, né? Branco, tintos, rosés, espumantes, vinhos generosos, vinhos fortificados, pronto, e assim a coisa é mais... Eu não diria que é fácil, mas pronto. É menos difícil. Pronto, ok. Levas assim. E é um bocado por aí. Então, eu aqui, respondendo um bocado à tua pergunta, gosto sim de ir à mesa e explicar. Infelizmente não consigo estar em 4 sítios ao mesmo tempo. Daí formar as equipas. Eu agora estou cá todos os dias a formar esta equipa até o dia que eu perceber que eles conseguem passar essa experiência para os clientes. Eu também, quando abri, tive lá alguns meses a fazer esse trabalho, porque isto é muito importante, o cliente entender. É um bocado como acontece quando vamos fazer, por exemplo, um workshop de vinhos, que aquilo é tudo muito giro, mas aquilo é uma prova orientada, ou seja, se provares um vinho e disseres que ele sabe a pêssego, toda a gente vai encontrar o pêssego ali. Se disser que sabe a manga, toda a gente vai encontrar a manga ali. Porque o teu cérebro associa logo. Então, no restaurante é a mesma coisa. Se tu contares aqui a história, ou porquê que as coisas são assim, porquê que são assadas, porquê que não se deve, por exemplo, há muitas pessoas que vêm para o sushi e pedem vinho tinto. Não é nenhum crime. Há pessoas que só bebem tinto, não há problema nenhum. Agora, é preciso ter cuidado com uma coisa, soja. O salgado da soja, em contacto com o vinho, torna tudo com um sabor muito metálico. Parece que estás a comer papel alumínio. É horrível. Portanto, tentem evitar um bocado a soja. Sendo peixe, deverias de tombar para os bancos, não é? Poderia ser, mas eu sirvo peixe com foie gras, por exemplo, e trufa, portanto já é uma eu acho que na verdade o cliente tem que estar satisfeito. E cada prato tem uma sugestão de vinho? Não. Nunca pensaste nisso dessa forma? Não. Dizer, ficaria muito bem com isto. Não, porque o sushi é um bocado diferente de um restaurante convencional, onde tu entras e pedes uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, e normalmente da entrada para o prato principal tu está sempre... Tem uma escada, exatamente, está sempre a subir. No sushi isso não acontece. Imagina, chegas aqui e tal, e pedes um sashimi de atum. E estás a comer sashimi de atum. De repente está aqui uns gunkans de tempura de vieira. Este é bom. Também quero. O atum para vieira. E depois vem um com tempura de camarão e com não sei o quê. E depois vem um com foie gras e trufa. Depois vem outro com fumados e tu... É muito difícil. E depois estamos a falar 2, 3 peças. É uma coisa muito rápida.
fazer um vinho para cada prato, pá, Inconfortável. era uma logística impossível. Então o que é que eu opto por fazer? Vinhos que sejam muito transversais à nossa carta. Lá está a acidez, mineral, pá, vinhos com estrutura, vinhos que te encham a boca, que funcionem também um bocadinho como limpa-palato, porque muitas das pessoas gostam de comer gengibre. Portanto, o vinho tem que ser um vinho que tanto aguenta um prato com foie gras e trufa, como não desfralda se for bebido com uma trufa, ou com uma ostra, perdão, ou com um sashimi. Portanto, ele tem que estar um bocado preparado para aguentar essas adversidades da refeição. Giscard, o tempo está sempre contra mim nestas conversas. Para tu ver, já estamos quase a terminar. Eu tenho 3 ou 4 perguntas para te fazer, 2 com malandragem. Então, tu adoras comer. Um prato que tu comerias até ao final dos teus dias? Sushi, Mas, no geral. não vale. Tem Não? que ser um sushi. Pá, um sushi. Epá, talvez aqui um que nós criamos, que é o Iro, que é feito com tempura de vieira, atum e foie gras. Ok, tem várias... E um toquezinho de flor de sal. Tem várias Eu gosto muito dessa combinação do foie gras com o peixe cru, acho que funciona bem, com braseado, acho que é giro. Eu acho que a próxima pergunta é a mais fácil e eu acho que até eu já sei a resposta, mas um vinho que tu beberias todas as refeições até ao fim da tua vida? Por acaso não é o Assembleia que tu estavas a pensar? Champanhe. Champanhe? Champanhe. Ok, engraçado. Adoro. E porquê? Epá, não sei, o mais engraçado é que foi... É o lado fresco, o lado mais frutado? Não, acho que tem mais a ver com algumas notas mais de tipo padaria, se não tem as notas do fermento, do pão. Pá, isso toma-lhe uma coisa muito gira. E eu gosto mesmo do sabor, da frescura do vinho. Pá, é um vinho extremamente versátil. Portanto, se eu fosse beber, era o único vinho que eu beberia na minha vida toda, dava para comer com carne, com peixe, com sushi, com tudo. Pá, funciona muito bem. E foi o último vinho que eu passei a gostar. Eu comecei a gostar de branco, depois de tinta, né? E os champanhes e espumantes foram os últimos. Ok, engraçado. Estás a ver, já estava Achavas que eu ia dizer Assembleia, não é? Achava que era branding, funcionava muito bem para a marca. Epá, Porque aí é o lado gestor, o marketing da coisa. está bem, mas eu não bebo só o que é meu e não como só o meu sushi. Espero bem que não. Podia haver. E podemos pensar num Assembleia champanhe? Champanhe não, mas pelo menos espumante. Poderá ser, em breve poderá ser. Tem muito a ver com a próxima pergunta, que é a penúltima, e esta eu faço a todos os nossos convidados. Nós voltaremos a encontrar-nos e provavelmente eu convidar-te-ei para voltar a fazer um programa destes daqui a 2 ou 3 anos. O que é que me vais contar nessa altura? Epá, espero que a marca Iro tenha crescido, que a marca Away tenha crescido, epá, e que o vinho também tenha crescido, epá, e que hoje somos um grupo com 4 restaurantes e espero daqui a 2, 3, 4 anos ser um grupo com pelo menos 10 restaurantes, não só na área do sushi, mas em outras áreas da gastronomia. A última pergunta, Giscard. Este é um programa que se chama A Conversa Com. Se tu pudesses escolher alguma pessoa, pode ser histórica, real, fictícia, uma pessoa para trocar de lugar comigo e ficar aqui 1 hora a conversar contigo, quem é que tu escolhias? Isto é uma pergunta um bocadinho difícil, pá. Eu acho que talvez a pessoa que foi o pilar para eu chegar até aqui, que foi o Manuel Moreira, que foi a pessoa que me ensinou tudo o que eu sei sobre vinhos, sobre restaurantes, sobre fazer bem feito e sobre formar pessoas e formar equipas e ter esta capacidade de hoje ter os meus negócios. É muito bom ter um mentor, não é? É. E muito importante também, ninguém chega lá de nenhum sozinho. Eu vou-me despedir dos nossos espectadores, já volto a conversar contigo, porque nós temos ainda muito para conversar. Quanto a si, despeço-me, terminamos assim mais um A Conversa Com, aqui do Iro, em Oeiras. Aconselho a procurar o Iro, em Oeiras não, em Cascais, estamos no Iro de Cascais, mas também pode visitar o Iro de Oeiras, que brevemente voltará a estar aberto, e encontrar os outros restaurantes do grupo, como o próprio Giscard contou, e vir experimentar um bocadinho destas experiências que tem para mostrar. Dizer-lhe também que voltaremos para a semana na tentativa de ter um convidado tão interessante como o Giscard. Procure-nos nas redes sociais, Curiacos TV, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook e tudo mais. Pode ver e rever estes programas, acompanhar os bastidores do que se passa por detrás das câmaras. Procure também o Giscard e o Zero, que devem estar no Facebook e essas coisas todas. Voltamos para a semana, volte connosco. Até lá.